tende compaixão de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a caridade de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco. Amém? Amados, eu convido vocês hoje a falarmos sobre o Divino Espírito Santo do Senhor. E eu gostaria que você pegasse a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 2. Atos 19, 2. Lá nós vamos ver que o apóstolo São Paulo, ele não tolera que algumas pessoas da cidade de Éfeso, eles ignorassem a pessoa do Espírito Santo de Deus. Isso mesmo, creio no Espírito Santo. É o que nós professamos, é a fé que nós professamos na terceira pessoa da Santíssima Trindade. Eu creio. Esse que é um com o Pai e com o Filho, que procede do amor do Pai e do Filho, que existe desde toda a eternidade. Este é o Espírito Santo do Senhor nosso Deus. Então, pegando aqui a Sagrada Escritura em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver o que São Paulo de fato exorta nessa questão do Espírito Santo de Deus. E eu convido vocês a de fato ter essa intimidade com o Espírito Santo, rezando a ladainha ao Espírito Santo do Senhor. Então Atos diz: ora, aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, depois de ter atravessado as províncias superiores, chegou a Éfeso. E aí encontrou alguns discípulos e disse-lhes: vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? E eles responderam-lhe: nós nem sequer ouvimos dizer que há Espírito Santo. E ele disse-lhes: em que batismo, pois, fostes vós batizados? E eles responderam: no batismo de João. Então disse Paulo: João batizou o povo com o batismo de penitência. Ele está falando aqui de João Batista, dizendo que crescem naquele que havia de vir depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E tendo-lhes Paulo imposto as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam diversas línguas e profetizavam. A igreja, Paulo, representante da igreja de Cristo, Paulo, apóstolo, Paulo, bispo, impôs as mãos, e sobre aquele povo que havia recebido um batismo de penitência, ou seja, eles receberam o anúncio da conversão, agora eles recebem o Espírito Santo de Deus. Muitos de nós fazemos parte da Santa Igreja do Senhor, até mesmo nós recebemos os sacramentos do Senhor, mas nós não vivemos de acordo com o Espírito Santo de Deus. E nós somos chamados a viver de acordo com o Espírito, porque o Espírito é Deus. Tanto que São Pedro, ele disse, também em Atos dos Apóstolos, Ananias, por que tentou Satanás o teu coração para mentires ao Espírito Santo? E logo ele vem e acrescenta: não mentistes aos homens, mas a Deus. Sem demora, ele designou como Deus aquele que antes ele chamara de Espírito Santo. Ou seja, São Pedro está também deixando claro para nós, Pedro, que é o príncipe dos apóstolos, que é o primeiro papa, aquele que é a pedra, a rocha onde Cristo funda a sua igreja.
Pedro, então, ele declara que o Espírito Santo é Deus, assim como o Pai, assim como o Filho. Também o é o Espírito Santo do Senhor. Tanto que no Antigo Testamento, nós vemos que Davi, quando ele reza, ele diz assim, e não, isso lá no Salmo 50, ele diz, e não tireis de mim o vosso Espírito Santo. Também no livro de Sabedorias, é nos dito assim, quem conhecerá os vossos desígnios, se vós lhe não derdes a sabedoria, e das maiores alturas lhe não enviardes o vosso Santo Espírito? Ele próprio a criou no Espírito Santo. Amados, a nossa vida, o sustento da nossa vida, ele depende da ação da Trindade. Nós dependemos, nós somos sustentados por Deus. Deus sustenta a tua criação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então é importantíssimo que nós tenhamos esta clareza de quem é o Espírito Santo. Ele é Deus. Quando nós recebemos pela pregação o anúncio do Evangelho, é o Espírito Santo que nos vivifica. Nós recebemos o batismo daqueles que dão testemunha no céu. E são três: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estes três são um só. Né? É nos dito pelo apóstolo São João. Isso em suas epístolas. Então, é o Espírito Santo que existe desde sempre, a qual nós atribuímos ali algumas operações de santificar, de vivificar, de penetrar os arcanos de Deus, né? De falar pela boca dos profetas, de estar em toda parte. Tudo isto só pode enunciar-se com relação à majestade divina. Tanto que eu quero encerrar essa parte dizendo que se reconhece ao Espírito a honra dos templos. E por um exemplo, eu posso trazer para vocês o que declara o apóstolo, né? Quando ele diz assim: ignoras, talvez, que vossos membros são templo do Espírito Santo? O Espírito Santo de Deus habita em vós. E de forma poderosíssima, ele habitou em um profeta chamado Elias. Elias que surge de repente na Sagrada Escritura. A gente pode pegar lá no livro dos Reis, a partir do capítulo 17. Deixa-me pegar aqui, Reis 17. Primeiro Reis 17, começa-se de repente a se falar de um homem poderosamente ungido pelo Espírito de Deus. E este homem é o profeta Elias. A Sagrada Escritura, lá em Eclesiástico 48, ela vem trazer de forma breve, mas de forma poderosa, a vida do profeta Elias. Ela diz assim: eu falei para vocês de 1 Reis, capítulo 17, onde começa a se falar da vida do profeta Elias, mas o que eu vou ler para vocês está no livro de Eclesiástico, capítulo 48. Eu citei o 1 Reis 17 para que vocês procurem de fato, para que vocês vão de encontro à Sagrada Escritura, a palavra de Deus, para ouvir as maravilhas de Deus pelo seu Espírito feita na vida deste homem. Então Eclesiástico diz:
Suas palavras queimavam como uma tocha ardente. Elias, o profeta, levantou-se logo como um fogo. Para esta pregação, sim, eu estou pedindo, eu orei a ladainha ao Espírito Santo e eu estou pedindo a intercessão do nosso pai Elias, o pai do Carmelo, que interceda para que o fogo, a unção, o Espírito que estava sobre ele, caia sobre você e sobre mim também. Suas palavras queimavam como uma tocha ardente. Elias, o profeta, levantou-se logo como um fogo. Ele fez vir a fome sobre o povo de Israel. Foram reduzidos a um punhado por tê-lo irritado com sua inveja, pois não podiam suportar os preceitos do Senhor. Com a palavra do Senhor, ele fechou o céu, e dele fez cair fogo por 3 vezes. Quão glorioso te tornastes, Elias, por teus prodígios! Quem pode gloriar-se de ser como tu? Tu que fizeste sair um morto do seio da terra, e o arrancaste da região dos mortos pela palavra do Senhor. Tu que lançastes os reis na ruína, que desfizeste sem dificuldade o seu poder, que fizestes cair de seu leito homens gloriosos. Tu que ouviste no Sinai o julgamento do Senhor e no Monte Horebe os decretos de sua vingança? Tu que sagrastes reis para a penitência e estabelecestes profetas para sucederem-te? Continuando. Tu que fostes arrebatado num turbilhão de fogo, num carro puxado por cavalos ardentes? Tu que fostes escolhidos pelos decretos do templo para amenizar a cólera do Senhor? Reconciliar os corações dos pais com os filhos e restabelecer a tribo de Jacó? Bem-aventurado os que te conheceram e foram honrados com a tua amizade. Pois, quanto a nós, só vivemos durante esta vida, e depois da morte, nem mesmo o nosso nome nos sobreviverá. Elias, ele deixou a herança do seu espírito para Eliseu. Um homem cheio do Espírito Santo de Deus, ele deixa a sua herança, a sua santidade. Nós vemos isso na vida dos santos, não é mesmo? A herança que eles deixaram para a igreja. E não é qualquer herança não, tá? E não é qualquer herança não. Se você pegar lá, continuando um pouco aqui, versículo 13. Depois a gente vai pegar uma outra passagem. Elias foi então arrebatado em um turbilhão, mas seu espírito permaneceu em Eliseu. Quem agia em Elias era o Espírito Santo de Deus, e foi derramado sobre Eliseu. Nunca em sua vida teve Eliseu medo de um príncipe. Ninguém o dominou pelo poder. Nada houve que o pudesse vencer. Seu corpo mesmo depois da morte fez profecias. E esse fez profecias, eu quero pegar aqui, segundo Reis capítulo 13. Deixe-me ver se eu acho de forma breve. Segundo Reis capítulo 13, versículo 21, é isso? Versículo 21, isso mesmo. Então, segundo Reis, capítulo 13, versículo 21. É dito assim, no versículo 20. Morreu, pois, Eliseu que foi discípulo de Elias, a qual Elias deixou por herança o seu espírito para Eliseu, e sepultaram-no. Neste mesmo ano vieram os guerrilheiros de Moabe sobre o país. Versículo 21. E uns que estavam sepultando um homem viram os guerrilheiros e lançaram o cadáver no sepulcro de Eliseu. E logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, o homem ressuscitou e levantou-se sobre os seus pés. Um homem cheio do Espírito Santo de Deus, mesmo as suas relíquias, depois da suposta morte, ele vive e ele vivifica. Isso é obra do Espírito Santo do Senhor. Eliseu já estava morto há algum tempo, porque já estava somente os seus ossos. E quando aquele morto foi colocado no mesmo sepulcro de Eliseu, discípulo de Elias, que era homem cheio do Espírito Santo, a qual foi arrebatado num turbilhão de fogo, quando este corpo
toca nos ossos de Eliseu, ele ressuscita. É exatamente o que a Santa Igreja vive com os homens e mulheres de Deus que deixam as suas relíquias, relíquias de Santo Antônio de Pádua, relíquias de São Padre Pio, relíquias de Santa Madre Carmen Sales, relíquia de Carlos Acutis. As relíquias estão tocadas por Deus, elas são cheias da presença de Deus, elas são cheias do Espírito Santo de nosso Senhor Jesus. E o que nos faz ser cheio do Espírito Santo é guardarmos uma vida de santidade, é conservarmos a graça santificante. Orem ao Espírito Santo. Reconheçam o Espírito Santo como seu Senhor, como seu Deus. Reconheça que o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Então cuide do seu corpo para que você, de fato, possa conservar a graça santificante. Não prostitua o teu corpo. Não se prostitua. Não seja um pagão escondido dentro da Santa Igreja de Cristo. A Santa Igreja que é viva porque o Espírito Santo é a sua alma. Não viva este Pentecostes de qualquer jeito, mas viva movido pelo Espírito Santo de Deus. Espírito, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, fazei crescer em nós os frutos do Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo. O Espírito Santo quer frutificar em você. O Espírito Santo quer frutificar no teu coração. O Espírito Santo do Senhor, ele quer habitar em você de forma poderosa. Quer fazer de você templo. E ele não habita em templos impuros. Então, faça por onde? Faça por onde? Ora comigo. Ora comigo. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto e gozemos sempre as suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos e dai-nos seus 7 dons. Fazei de nós homens e mulheres de fogo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Veni Creator Spiritus.